Oh, Diário Mãe. Sofia Fialho! Olá, seja muito bem-vinda à 10ª página do Diário Mãe, um podcast sobre uma família que decidiu ficar com a sua bebé em casa nos primeiros anos de vida, mas sobretudo um podcast sobre maternidade, parentalidade. E hoje este episódio é partilhado com alguém especial para mim, que me tem inspirado, e inspirado principalmente a refletir sobre as minhas escolhas enquanto mãe. Laura Sanches, muito bem-vinda. Obrigada por teres aceito este meu convite. Nós não nos conhecemos pessoalmente, portanto é muito generoso da tua parte estares aqui comigo e recebo-te aqui com muita alegria e com quentinho no coração. Obrigada. E assim, para quem não faz ideia de quem é a Laura Sanches, quem és tu, Laura? Queres-te apresentar um bocadinho e contar assim o que é que fazes Obrigada. e quem és? Obrigada pelo convite também, é um prazer estar aqui. Eu sou psicóloga e tenho-me dedicado mais, desde que fui mãe, já há quase 15 anos, pela primeira vez, tenho-me dedicado mais a estas questões do desenvolvimento infantil, da parentalidade, já escrevi alguns livros sobre isso. Terei em breve o meu primeiro livro infantil também, todos os meus livros são para os pais. Na verdade, é um livro infantil que também é para os pais, mas para os pais lerem com as crianças. E pronto, é isso. Olha, eu trouxe-te aqui porque eu achei que era muito importante trazer alguém que não só é mãe, mas que é psicóloga e é especialista sobre o desenvolvimento infantil, para conversarmos um bocadinho sobre qual é que é o verdadeiro impacto aqui da primeira infância e nós colocarmos ou não os nossos filhos nas creches e nas escolas. Também sabemos sempre que depende muito do contexto de cada família, mas perguntar-te assim, para começarmos, qual é que é assim o verdadeiro impacto de nós colocarmos os nossos filhos na escola nos primeiros anos? Sim, é um tema muito importante, na verdade, é uma coisa que precisa bastante de ser falada e acho que nem sempre se fala como precisava e como merecia. É uma reflexão que eu acho que nós, enquanto sociedade, precisamos muito de fazer e nem sempre é feita. Num dos livros, aliás, que eu publiquei, já não sei em qual deles foi, para dizer a verdade. Acho que não foi no último, já foi no penúltimo, talvez. Eu lembro-me que tinha um parágrafozinho, porque nem falava nesse livro especificamente, nem falei muito sobre esse tema, mas tinha lá uma parte onde dizia que realmente as crianças vão para a escola muito mais cedo do que deveriam, na minha opinião, e lembro-me que a editora queria que eu cortasse aquilo, porque dizia que ia trazer muita culpa às mães, e isso não era positivo, e de facto nós acho que muitas vezes fugimos deste debate porque fugimos da culpa, porque temos medo de lidar com essa sensação, porque no fundo nós também sabemos que não é o ideal. E enquanto não assumirmos que realmente não é o ideal, enquanto não encararmos essa culpa, eu acho que as coisas também não vão mudar. Portanto, é um debate muito necessário, sim, e obrigada por trazeres este tema, que eu na verdade até estou a escrever um próximo livro e quero que seja até um foco também maior neste próximo livro. Em todos os outros falei, mas se calhar assim mais de passagem, e neste até queria que fosse um foco um bocadinho maior, mas ainda está em construção, portanto ainda algumas coisas podem mudar. Ok. Mas a verdade é que de facto é assim, eu acho que precisamos de ver isto sobre vários prismas, não é? E um deles é que hoje em dia as famílias têm muito pouco apoio para educar as crianças. E também é verdade que se não é assim tão bom para as crianças irem para a escola, principalmente nas condições em que as escolas funcionam, e esse é outro tema que posso falar a seguir, também não é fácil para uma mãe ficar sozinha em casa o dia inteiro, isolada, não é? Cuidar dos filhos desta forma isolada, como acontece hoje em dia, e também não é fácil nós abdicarmos completamente daquilo que nos preenche, não é? Para ficarmos em casa a cuidar de um filho, porque às vezes também gostamos da nossa profissão, não é? Às vezes a escolha não é muito difícil, Sim. mas outras vezes realmente também há uma parte de nós que tem saudades daquilo que fazia, e claro que isso é muito legítimo. Portanto, eu acho que aqui o ideal era a sociedade reorganizar-se para
nós podermos não ter que ser ou tudo ou nada, porque neste momento ou ficamos com os nossos filhos o dia inteiro e abdicamos completamente de fazer outras coisas que nos preenchem, ou abdicamos de estar com os nossos filhos, não é? Para fazermos outras coisas que nos preenchem. E de facto o ideal seria que nos primeiros anos de infância dos nossos filhos, as coisas se pudessem articular de uma forma muito diferente, que era aquilo que acontecia há algumas décadas atrás, não é? Num mundo mais natural, as mães iam voltando aos seus afazeres gradualmente com as crianças por perto. Esse é um dos aspectos, não é? Há muitas profissões onde nós, se calhar, poderíamos ter os nossos filhos perto de nós. Noutras, ok, isso será impossível, não é? Mas sei lá, eu imagino, por exemplo, quem trabalha, não sei, numa loja, por exemplo, se calhar é possível ter ali uma criança pequenina mais ou menos o dia inteiro. Quem trabalha, se calhar, sei lá, num hospital já será mais complicado, ok, é verdade. Mas a verdade é que nós também nos desabituámos de integrar as crianças na nossa vida de adultos e isso é um ponto importante, não é? O outro ponto, como eu dizia, é essa perda da comunidade, não é? Um adulto estar sozinho em casa a cuidar de um bebé ou de uma criança pequenina o dia inteiro de uma forma completamente solitária é muito duro, é muito pesado, é difícil e vai contra também a nossa natureza, não é? Nós estamos programados para um cuidar mais comunitário, sendo que nesses cuidados comunitários o ponto principal nos primeiros tempos continua a ser a mãe, não é? Enfim, hoje em dia o pai também tem um papel muito presente e muito importante, mas de facto seriam os 2 adultos principais, mas de qualquer maneira é importante nós termos os outros à volta, não é? Nem que seja às vezes uma coisa tão básica como: "Olha, olha-me pela criança meia hora só para eu dormir um bocadinho porque hoje a noite foi péssima", por exemplo, não é? Exato. Isto faz muita Sim, sim. diferença. E hoje em dia isso perdeu-se e, portanto, a escola muitas vezes entra como a única rede de apoio, não é? Ou, sei lá, uma mãe que está doente em casa, por exemplo, com uma virose qualquer, nem precisam de ser coisas sérias, mas com uma virose qualquer e não tem absolutamente ninguém a quem possa recorrer naquele dia para cuidar de uma criança, nós sabemos que é muito exigente, não é? Estarmos sozinhos e a cuidar de um bebé, de uma criança pequena, é bem difícil. Portanto, ter um vizinho, uma tia, uma irmã, não é? Que eram coisas que antigamente faziam parte das nossas vidas muito mais facilmente, a quem nós podemos dizer: "Olha, hoje preciso mesmo de ajuda porque isto está a ser muito difícil", e hoje em dia perdeu-se, então muitas vezes a escola entra realmente como esta única rede de apoio que também permite que as mães não se sintam tão sozinhas, tão isoladas. Ao mesmo tempo, às vezes, também é um ponto onde podem, enfim, conhecer outras mães. ah, Quando a escola funciona como deveria, nem sempre isso acontece, não é? Mas de facto, neste sentido, eu percebo, não é? A questão é nós também nos tomarmos consciência que a forma como as escolas funcionam, não é? Na verdade, não é nada favorável para o desenvolvimento das crianças. Primeiro, há muitas crianças por sala aos cuidados de um ou de 2 adultos e realmente pelo menos nos primeiros 3 anos de vida, as crianças precisam de uma atenção quase exclusiva, não é, do adulto. Precisam de uma disponibilidade constante, que quando temos nem que seja 10 miúdos da mesma idade, fica impossível dar essa atenção. Exato, sim, sim. Depois, esta coisa também de termos os miúdos todos da mesma idade exacerba muito ali a competitividade, a agressividade até entre eles, a frustração, o que também não facilita este desenvolvimento. Mais uma vez, num mundo mais natural, as crianças estavam juntas com idades distintas, não é? Não estavam todas, não eram 20 crianças de 3 anos numa sala, por exemplo. Isso também não é um cenário nada natural. Ou seja, essa hierarquia natural da vida, não é? De haver uns Exatamente, mais novos, uns mais velhos, uns exatamente. adolescentes, outros adultos, essa hierarquia. Exato, que se perdeu, não é? Porque os mais velhos sempre cuidam um bocadinho, são mais tolerantes com os mais novos, não é? Os mais novos, por exemplo, sei lá, as crianças na idade dos 2 anos entram muito 3, 2, 3, entram muito naquela fase do é meu, é meu, é meu, é meu. Se temos várias crianças nesta fase,
Claro que vai dar asneira, não é? Claro que vai dar confusão. Obviamente que depois, numas isto pode ser mais intenso e noutras menos. A verdade é que se tivermos, sei lá, uma criança de 3 anos e uma de 6, se calhar a de 6 já consegue ter mais tolerância. Ok, pronto, sim, está bem, ele está naquela fase em que acha que é tudo dele. Então vamos lá tentar lidar com isto de outra forma, não é? E mesmo até em brincadeiras, sei lá, aquelas brincadeiras às vezes assim mais físicas, uma criança mais velha também à partida tem mais capacidade para controlar a sua força, para ter mais cuidado com os mais pequeninos, não é? Os mais novos ainda não têm esse controle, portanto é mais provável que se magoem. E isso realmente não ajuda. Mas uma das coisas que acontece muito quando nós deixamos as crianças assim nesta ausência de um adulto que cuide verdadeiramente e que esteja disponível para cuidar, é aquilo de que o Gordon Neufeld fala muito, que é a orientação para os pares. A orientação para os pares vem deste instinto que as crianças têm de se apegarem a alguém, não é? De criarem um vínculo com alguém, e esse instinto é suposto que seja maioritariamente direcionado para os adultos, porque são os adultos que verdadeiramente cuidam. Quando os adultos não estão disponíveis, então as crianças acabam por se voltar para as outras crianças que nas escolas são quem está mais à mão. E isto realmente tem consequências que não são nada positivas para o seu desenvolvimento, porque uma das coisas que é fácil de perceber é que uma criança não pode ser uma base segura para outra criança, por exemplo, não é? As crianças são naturalmente egocêntricas, são naturalmente imaturas, são impulsivas por natureza, não é? Portanto, uma criança diz muito facilmente coisas como: já não gosto de ti, tu já não és meu amigo, já não brinco mais contigo. E se isto vem de alguém que é a nossa base, que é a nossa referência, tem um peso muito maior do que se, ok, pronto, é só uma criança com quem eu até gostava de brincar, está bem, não é simpático ouvir isso, mas não faz mal, porque eu sei que quem é a minha verdadeira base são os adultos, não é? E esses estão disponíveis e até me vão ajudar a processar isto, esta ferida, não é? Se isto não acontece realmente, significa que as crianças vão precisar de começar a criar muito mais defesas e essas defesas também prejudicam o seu verdadeiro amadurecimento. Isto assim, de uma forma resumida. E quando tu falas dessa direção para os pares, estás a falar em, em crianças que estão na escola das 9 às 5 e que depois vão para um seio familiar, ah, digamos que equilibrado. Estás a falar dessas crianças Sim, também? pode acontecer, sim, mesmo com pais. Obviamente que quanto menos disponíveis os pais estiverem, não é? Mais fácil se torna isto acontecer. Mas mesmo com pais disponíveis, as crianças, nós hoje em dia temos muito o mito da qualidade, não é? Aquela ideia do tempo de qualidade. A qualidade é importante, certo? Mas não chega. Nos primeiros anos também é preciso quantidade. As crianças precisam de uma certa dose de repetição para interiorizarem as coisas, para serem capazes de realmente ter a certeza que aquela pessoa está mesmo lá, não é? Que podem contar com ela. E os primeiros 5, 6 anos de vida realmente são dedicados, acima de tudo, ao estabelecimento de relações. São os anos em que as crianças também aprendem a saber com quem é que podem contar. E para elas saberem que podem contar com uma pessoa, essa pessoa precisa de estar presente parte do tempo. O corpo dela precisa de estar lá, não é? Sim, O corpo mesmo, nós precisamos de estar em exatamente. presença física. Exatamente, isso é um ponto importante nos primeiros anos de vida, nos primeiros, pelo menos 5 anos de vida, as crianças, em isto é um ponto importante também muito do desenvolvimento do modelo de desenvolvimento de Gordon Neufeld, porque ele fala na questão das raízes de apego. As crianças vão desenvolvendo diferentes formas de se apegarem. Um bebé, por exemplo, só consegue apegar-se pelos sentidos, não é? Precisa mesmo de ter a mãe ali à distância dos seus sentidos, precisa de a ver, precisa de a ouvir, de a cheirar, de a sentir. No primeiro ano de vida, isto é fundamental para construir essa ligação. À medida que as crianças vão crescendo, ele explica que a natureza também tem um plano, não é? Não é suposto nós andarmos com os nossos filhos sempre colados a nós. Então, no segundo ano de vida, eles começam a desenvolver outra forma de se apegarem, que é a das semelhanças. Começam a entrar naquela fase de imitar, de copiar. As crianças nesta idade imitam as pessoas a quem estão apegadas. E aqui é mais um ponto importante. Nós queremos que as crianças imitem os adultos e não as outras crianças, não é? Porque são os adultos que são
o modelo a seguir. E, portanto, nesta fase as crianças começam a imitar muito, mas ainda assim isto não chega, não é? A natureza também não nos quer fazer cópias uns dos outros. Então, mais ou menos ali pelo 3º ano de vida, a criança começa a perceber que talvez não precise de ser igual, se calhar só precisa de pertencer. É a fase que ele chama da pertença e lealdade. Então aqui as crianças começam a ficar muito obcecadas com pertencer ao mesmo grupo, basicamente, não é? Por isso é que é a fase do é meu, tudo o que elas gostam é delas, não é? Este sentimento de posse, de pertença, a mãe é minha, não divido com mais nenhum irmão, é minha, é só minha, não é? Lá está, é uma coisa que na escola não é assim tão fácil de acontecer, eles não conseguem dizer esta educadora é minha, é só minha. Pois. Podem fazer isso com a mãe, podem fazer isso com a avó, por exemplo. Não, a avó é minha, não é? Fazem isso com os brinquedos, às vezes também. Basicamente, tudo aquilo a que eles se apegam é deles. E ao mesmo tempo, eles percebem que há esta coisa dos grupos, não é? Sei lá, se a minha mãe é do Benfica, então também vou ser do Benfica. Se o meu pai é do Sporting, então também vou ser do Sporting, porque começam a perceber que uma forma de nos mantermos perto também é termos um bocadinho esta identidade de grupo. Na verdade, é muito esta a raiz também dos clubismos, não é? Dos nacionalismos, porque há pessoas que infelizmente se ficam por aqui no seu desenvolvimento. Mas quando tudo corre bem, as crianças vão percebendo, ok, eu se calhar até posso ter uma ligação com pessoas, mesmo não sendo do clube delas, mesmo não gostando das mesmas coisas que ela, não é? Então, começam a entrar na fase daquilo que o Gordon Neufeld chama a raiz do significado. As crianças começam a perceber, como ele diz, que nós mantemos por perto as pessoas que são importantes para nós. Então, nesta fase, as crianças começam a querer muito sentir que são importantes para os adultos, não é? Mostrar que têm significado. É muito aquela fase do olha mãe como eu desenho tão bem, olha mãe, olha, dei este salto, já viste como eu faço isto desta maneira tão fantástica? Olha como eu consigo, sei lá, fazer esta pirueta maravilhosa. Começam muito a querer procurar este significado, aquela sensação de que o nosso olhar brilha só porque eles entraram na sala, não é? Só porque estão presentes e fizeram a gracinha mais engraçada do mundo. Mais uma vez é uma coisa que na escola é mais difícil os professores oferecerem. Os bons professores eu acho que até conseguem, não é, ir tendo um bocadinho disto, mas a verdade é que se o número de crianças for demasiado grande, fica difícil dar isto a todos. E então aos 5 anos, quando tudo corre bem, a criança entra na raiz que o Gordon Neufeld chama do amor, que é nesta fase em que eles realmente já interiorizam o amor que têm por nós e o amor que nós temos por eles. E aqui isto realmente já ganhou uma dimensão material dentro deles suficientemente estável e forte para que a distância não os faça sentir que essa ligação se perdeu, não é? Antes disto, até aos 3 anos, as crianças realmente precisam muito ainda dessa presença física muito frequente e muito constante, não é? Para sentirem. Ali, às vezes, entre os 3, 4, já conseguem estar ali, se calhar, dependendo de criança para criança, mas podem conseguir estar, sei lá, umas 2 horas, ok, ao cuidado de outros adultos, sem que isso causa assim muitos danos, vá. Mas a partir dos 5 ou quando chegam a esta raiz, porque isto não tem que ser mesmo aos 5, até pode ser um bocadinho antes ou um bocadinho depois, dependendo das crianças, ou até pode nunca acontecer, infelizmente. Mas quando chegam a esta fase, realmente então as crianças já estão preparadas para passar muitas horas sem as suas figuras de referência, porque já as internalizaram, não é? Elas já têm uma realidade dentro de si e, portanto, já conseguem fazer aquilo que nós adultos à partida conseguimos. Sei lá, se eu tiver um problema qualquer, estou muito aflita, mas naquele momento não consigo falar com ninguém, não é? Mas eu consigo pensar, ai, sei lá, se o meu marido estivesse aqui, dizia-me assim, dizia-me assado, mesmo que ele não possa estar presente naquele momento, isto serve-me um bocadinho de conforto, não é? E antes das crianças terem isto interiorizado, não conseguem recorrer a esse conforto. Portanto, é como se aquela ligação se perdesse de certa forma e isso causa estragos quando nós repetidamente deixamos as crianças nesse vazio.
isso pode causar estragos na capacidade de desenvolver estas raízes. Não quer dizer que seja exatamente isto que acontece quando elas vão para a escola, mas infelizmente é o que acontece em muitas escolas. Uma das coisas que faz toda a diferença na escola, por exemplo, também é a capacidade dos pais fazerem parte do processo de adaptação e de terem a possibilidade de entregar a criança ao outro adulto que vai ficar com ela, para que esse adulto se torne também nessa referência enquanto a criança precisa delas. Mas lá está, para isso as condições na própria escola também têm que o permitir, não é? Exato, e já que introduzes esse tema dessa adaptação escolar a favor da criança, qual é que é, do teu ponto de vista, a adaptação escolar mais respeitadora da criança? Sim, então é muito importante realmente que os pais possam fazer parte desse processo, mas também é importante que os pais saibam como fazer parte desse processo. Porque às vezes só os pais estarem por ali não chega, não é suficiente. É importante os pais apresentarem o espaço à criança, sim, não é? É importante que a criança tenha a possibilidade de observar aquele espaço na companhia dos pais para se ir familiarizando com eles enquanto está na presença dessa segurança que a relação com os pais lhes dá, mas depois é muito importante que os pais tenham esta possibilidade de fazer essa transferência do apego, ou seja, para que a criança não fique nesse vazio, ela precisa de perceber que aquelas pessoas que vão cuidar dela também fazem parte do nosso círculo de segurança, no fundo. Lá está, não é natural nós entregarmos os nossos filhos a estranhos. Então, temos que fazer com que aquelas pessoas não sejam estranhos, não é? Temos que fazer com que elas sejam parte desse nosso círculo de segurança. O ideal é que o façamos da forma mais natural possível, falando com as pessoas, mostrando que gostamos delas. As crianças estudam muito, as crianças apreendem o mundo através daquilo que os pais lhes mostram. Então as crianças estudam muito a forma como nós nos relacionamos com os outros adultos, não é? Elas observam. E se elas perceberem que nós gostamos daqueles adultos, que nós confiamos naqueles adultos, é mais fácil elas próprias também confiarem. Mas isto exige tempo. Existe disponibilidade, lá está. Exige que os adultos que estão na escola também tenham esta disponibilidade de falar com os pais, de os receber, E de que eles possam estar presentes, porque Sim, até exatamente. posso aqui partilhar, hum, quando me foi apresentada a adaptação respeitadora de, para a minha bebé, quando eu a inscrevi na escola, foi então no primeiro dia os bebés vêm, estamos a falar de bebés de 11 meses, 11, 12 meses, vêm todos e estão das 10 ao meio-dia, os pais vêm deixá-los e vão-se embora e vêm buscá-los ao meio-dia. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia os bebés almoçam, no quarto também, e ao quinto e sexto dia, se tudo correr bem, já dormem. Só que isto não é, na minha perspectiva, eu pus-me no lugar da minha bebé e pensei, então eu vou lá deixá-la sozinha, ela vai olhar para aquelas quatro paredes e vai entrar em pânico, porque não me vai ver. Sim, exatamente. De facto, essa questão do tempo, não é? Essa adaptação gradual, a parte do tempo, também é útil, sim. É bom que as crianças nos primeiros tempos não fiquem logo assim um dia inteiro. Se nós pudermos ir faseando, claro que isso é importante, mas é preciso que os pais lá estejam, não é? Se eles estiverem sozinhos, só o tempo não chega, não é suficiente, de facto. É muito importante e depois isso depende de cada criança, depende da idade de cada criança, depende, enfim, de um grande fator de coisas, depende da personalidade, depende da idade, depende da personalidade também da pessoa que lá está a cuidar, mas de facto não devia ser assim tão rígido, não é? Se para algumas crianças a adaptação faz relativamente depressa, para outras pode ser um processo mais longo, pode levar algumas semanas. Portanto, não temos que definir esses timings. Família, idealmente, deveria ser capaz de saber se o seu filho está pronto ou não para ficar um dia inteiro na escola ou ficar sem si na escola, não é? E realmente não chega só a dar esses timings que não devem ser iguais para todos e esses timings não são suficientes se os pais não tiverem essa possibilidade de estar presentes, sim. Que ao estarem presentes podemos estar a falar de adaptações que possivelmente possam demorar 3, 4, 5 semanas. Sim, sim, depende de Lá cada está, depende da criança. criança, Sim, daquelas exatamente. crianças que têm mais dificuldade em
Até mais, às vezes. Depende Pois. de muitos fatores, mas sim, pode demorar até mais tempo. E tu tens conhecimento de escolas que façam isto, que respeitem as adaptações à medida da Há criança? algumas. Estou a perguntar mesmo Escola sim, sinceramente, a porque escola que eu escolhi não para há os meus muitas. filhos respeitou-a. E infelizmente com o mais novo, estávamos ali já na fase de algumas medidas Covid, o que dificultou um bocadinho a coisa, mesmo assim eles lá tentaram contornar ao máximo o que puderam e portanto, eu sempre tive entrada na escola dos meus filhos a qualquer hora, nunca ninguém me barrou, não é, nem ninguém me perguntava o que é que vem aqui fazer. O meu filho mais novo entrou só aos 4 anos, portanto já não dormia à sesta, mas o mais novo entrou o mais velho, aliás, entrou com 13, ainda fazia lá a sesta durante, eu acho que praticamente todo o primeiro ano em que ele lá teve, eu ia-o buscar assim que acabava a sesta. Nos primeiros tempos nem dormia à sesta, não é? Mas depois ia-o buscar assim que acabava a sesta. E lembro-me de entrar na escola com as crianças todas ainda a acordarem, algumas ainda a saírem da cama, a calçarem os sapatos, e eu estava ali para ir buscar. Nunca ninguém me impediu de entrar, enfim, tive lá na adaptação também com ele o tempo que achei necessário. Um exemplo que eu costumo dar do momento, às vezes eu tenho umas aulas online que dou, eu peço desculpa, isto não estava aqui barulho nenhum e agora resolveram começar a fazer barulho aqui em cima, não sei se houve muito isso, não. Enfim. Não vais mal. Mas um dos exemplos que eu costumo dar até quando às vezes dou aulas sobre a adaptação escolar, eu percebi que ele já estava pronto para ficar na escola sem mim, no dia em que ele, enfim, fazia sempre assim, às vezes ali um chorinho no início, na despedida, eu estava ali com ele na sala e tal, e houve um dia em que ele estava assim um bocadinho choroso e a auxiliar aproximou-se e perguntou-me com todo o cuidado: "Posso-lhe pegar?" E eu disse que sim, acho que pode. Ela pegou-lhe ao colo e ele agarrou-se assim ao colo dela, deixou sair uma lagriminha e eu percebi: "Ok, está feita a transferência, ele confia nela, eu posso sair, ele não vai ficar a chorar sozinho." Depois ela pegou-lhe ao colo, levou, perguntou se ele queria me dizer adeus da janela, ele ainda me foi dizer adeus e pronto, e eu saí e nesse dia percebi: "Ok." É aquela sensação ambivalente, não é, de vermos o nosso filho a confiar no colo de outra pessoa que por Exato. um lado nos angustia de: "Eu já não chora só no meu colo, também já chora no colo de alguém", mas por outro lado também nos reconforta, não é, saber que: "Ok, está tudo certo, ele já confia, eu posso sair." Sim. Olha, e há bocado estavas a falar dos danos nas raízes, ou melhor, na criação destas raízes de afeto, e na prática estamos a falar do quê? Ou seja, o que é que a ciência nos diz quando, quando estas raízes não conseguem ser criadas com segurança? O que é que depois se materializa, se concretiza, se bem que isto são sempre processos internos, não é? Mas depois em Sim. adultos, nos adultos que nos tornamos, em que é que isto se reflete? De muitas maneiras diferentes, na verdade. O modelo do Gordon Neufeld anda muito à volta destas questões. Eu há bocado não cheguei a falar na última raiz, que é a sexta, que é a raiz que nos dá a base para a verdadeira intimidade. E começo por aí porque realmente às vezes é uma das coisas onde isto se reflete, não é? Há pessoas que têm, enfim, alguma dificuldade em criar relações verdadeiramente íntimas porque ainda não desenvolveram bem esta raiz, não é? Na verdade, nós hoje em dia sabemos que até nas relações de casal, nós trazemos muito o molde das nossas relações iniciais, não é? A forma como nós construímos as relações mais íntimas tem muito por base também aquilo que nós vivemos na relação que tivemos com os nossos pais. Então, como eu dizia, a sexta raiz, não é? Depois da criança ser capaz de nos dar o seu coração, como diz o Gordon Neufeld, ela também percebe que numa relação verdadeiramente íntima não devem existir segredos, ou seja, começa a ter a vontade de se dar a conhecer, de se mostrar exatamente como é. Nesta fase, as crianças percebem que os segredos separam, que os segredos dividem. Então, quando uma criança chega realmente a esta fase, ela está pronta para construir relações verdadeiramente íntimas, não é? Está pronta para mostrar o seu mundo interior a outra. E há muitos adultos que têm muita dificuldade em fazer isto, não é? Não conseguem estabelecer assim uma intimidade desta forma. Mas depois há muitas outras coisas, até hoje em dia têm crescido muitas questões de ansiedade, também podem estar relacionadas com isto, na verdade, as crianças.
orientadas para os pares, acabam por nunca desenvolver verdadeiramente estas raízes, ou mesmo que as desenvolvam, às vezes há ali uma espécie de uma regressão. Porquê? Porque todas estas raízes trazem muita vulnerabilidade. Por exemplo, se eu estou sempre à procura de ser especial para alguém, não é? Cada vez que eu vejo um ar de desinteresse, no olhar da minha mãe, do meu pai, isto dói, magoa, não é? Ok, se isto acontecer uma vez ou outra, claro que as crianças também aprendem a lidar com essas feridas, mas se isto é muito repetido, então se calhar é melhor eu não procurar isso, porque não quero estar sempre a lidar com essa dor. Então vai-me obrigar a criar essa defesa, não é? De não me aproximar tanto das pessoas, de não me mostrar tanto, de não criar relações tão seguras, e isso vem sempre com alguma ansiedade também, porque no fundo, nós queremos construir relações seguras, não é? Nós queremos, estabelecer relações estáveis com os outros. Então, uma das coisas que acontece e que hoje em dia é um bocadinho a raiz também destes problemas de ansiedade e não só de outras coisas, é esta fuga da vulnerabilidade, não é? Esta dificuldade, às vezes, até de lidar com a tristeza, com tudo o que sejam emoções mais vulneráveis, mais difíceis. Hoje em dia é uma das grandes raízes enfim, dos problemas que nós encontramos, quer seja nos adolescentes, quer seja nos adultos também. Há uma fuga quase constante, eu vou só beber um bocadinho de água, destas emoções mais difíceis, da frustração. As crianças que não desenvolvem estas raízes são sempre crianças mais imaturas e, portanto, também têm muita dificuldade em lidar com a frustração, em lidar com, enfim, com as suas emoções mais difíceis, mais intensas. Ah, e isso depois traduz-se também muitas vezes em problemas de comportamento, em problemas de atenção na escola. Sim, estavas a falar e estava-me a lembrar precisamente daquilo que começaste por dizer no início do episódio, desta ausência de comunidade, ou seja, Sim, antigamente as crianças até podiam não estar muito com o pai porque o pai saía para trabalhar no campo o dia todo, e estavam com a mãe, mas a mãe também certamente deveria estar super atarefada com a casa e com a alimentação, porque geralmente tinham muitos filhos, não é? Mas havia este senso de partilha e lá está da hierarquia e da comunidade. E hoje hum, não há, ou seja, eles vão para a sim. escola sim, mas não há a coisa da comunidade que também educa tanto por si só pela rede comunitária que existe. Olha, e Na para quem nos está verdade, a ouvir, desculpa, eu interrompi-te. ia só dizer que um ponto importante, e também acho interessante, nós antes tínhamos essa ideia de que os pais eram muito distantes, mas essa coisa dos pais distantes, na verdade, começou muito com a Revolução Industrial, que as pessoas começaram a ir trabalhar para as fábricas, e aí pais e a seguir as mães também começaram a ir trabalhar para fora de casa. Porque na altura em que os pais trabalhavam no campo, não é? A verdade é que o campo normalmente era onde as famílias moravam também. O campo era ali, era o quintal da Exato. casa, basicamente. Portanto, os pais até estavam muito mais presentes do que hoje em dia. E quando era nas cidades também, normalmente as pessoas moravam ah, no mesmo sítio onde tinham os seus ofícios, não é? Os pais também estavam muito mais presentes na vida dos filhos, as mães, claro que sim, eram as principais responsáveis, mas os pais, apesar de tudo, também estavam muito mais presentes na vida dos filhos do que estão hoje em dia. Esta figura do pai que está o dia inteiro fora a trabalhar também só começou a acontecer com a Revolução Industrial, em que as pessoas começaram a ir trabalhar para longe de casa. Pois mais recentemente, na verdade, não Sim, é? sim, sim. Olha, para quem nos está a ouvir e que está a pensar assim, ei, já tramei a vida do meu filho e que já está cheia daquela culpa que todas nós conhecemos tão bem, acho que este tema não é para fomentar a culpa, nem Sim. nada do género. Acho que é sobretudo para nos fazer refletir sobre as nossas decisões enquanto pais e também sobre o estado da sociedade atual e daquilo que nós queremos para o futuro, porque acredito que lá está. Por exemplo, esta coisa da adaptação da escola. Se não formos nós, se calhar, às vezes, a propor uma adaptação diferente, Sim. se
calhar as coisas não vão mudar, mas se pudermos propor, talvez pouco a pouco, semente a semente, as coisas vão mudando ao ritmo do tempo, que é Sim, lento. sim. Mas o que é que dirias a alguém que teve que colocar mesmo o seu bebé de 6 meses na creche e que nos está a ouvir e está a pensar, aí é bem, já fiz a asneira. É assim, eu diria que nada é irrecuperável, digamos, não é? E as crianças, apesar de tudo, também têm ali uma grande margem de erro, vá, que toleram. E nós podemos sempre recuperar a relação que temos com os nossos filhos. E isso eu acho que é um ponto importante. Agora, o que eu acho que também é importante é nós estarmos conscientes dos desafios extra que podemos ter trazido para a nossa vida e para a deles por termos tomado essas decisões, não é? Não é só branqueá-las e dizer: "Ah, não faz mal nenhum, está tudo bem, as crianças adaptam-se", certo, é verdade, adaptam-se e sim, podemos recuperar isso, mas se calhar vamos ter que fazer um esforço maior. Se calhar vamos ter que, abdicar de outras coisas, se calhar vamos ter que, nos esforçar mais para os reconquistar de alguma forma, não é? Vamos ter que investir mais em mostrar que, hã valorizamos a relação que temos com eles, que é sempre, na verdade, enfim, algo que é importante para toda a gente, obviamente, todos os pais e mães, mas é importante só nós estarmos conscientes do, ok, se calhar isto pode-me ter trazido este desafio extra, mas é possível lidar com ele, sim. As crianças também têm ali uma grande margem de maleabilidade, vá, E, digamos. e O que é ser importante é permitido nós estarmos conscientes reparar, não disso, é? não é? Aquela história de: "Ah, as crianças adaptam-se", é verdade, adaptam-se, certo, mas se não queremos que essa adaptação as faça pagar um peso demasiado alto, então temos que estar atentos para as ajudar a adaptarem-se da melhor forma, vá, de uma forma a que isso não tenha um peso tão grande na vida delas, não é? E tentarmos sempre reencontrar esse caminho de volta ao coração delas, Sim, de certa exatamente, forma. exatamente. E olha, Laura, para terminarmos, gostava de fazer assim esta pergunta mais global, assim mais filosófica, mas se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo e se calhar em especial neste mundo de criar filhos e pôr pessoas no mundo, o que é que tu mudarias? É uma pergunta complexa. Eu acho que há muitas coisas precisavam de ser mudadas. Neste momento, é assim, eu acho que, acima de tudo, nós precisamos de reconhecer que os nossos filhos precisam de nós, precisam da nossa presença, precisam da nossa disponibilidade e, obviamente, que nós já fizemos um longo caminho enquanto sociedade também ao valorizar, as nossas próprias conquistas, não é? Não temos que deitar fora o bebé com a água do banho, como os ingleses dizem, não é? Não temos que, hum, voltar ao passado e assumir que não, agora as mães têm que estar em casa outra vez, mas é muito importante que encontremos uma forma de reconciliar as 2 coisas, não é? Que encontremos uma forma de reorganizar a sociedade para que seja possível as crianças terem aquilo de que precisam, sem que nós também tenhamos que abdicar de tudo. E isso, lá está, pode ter vários formatos diferentes. Um deles pode ser este, por trazermos também as crianças mais para a nossa vida, sempre que isso é possível. O outro, enfim, pode passar por fazer com que seja possível, nós testarmos os primeiros tempos em casa e a seguir, sei lá, as empresas terem que garantir que realmente a pessoa tem o direito a voltar àquelas funções com, enfim, o mesmo ordenado ou o que for, não é? Com coisas semelhantes. Toda a sociedade teria que se reorganizar para valorizar realmente a importância desta relação nos primeiros anos de vida. Completamente, e também trazer aqui a criança como, e, Sim, como protagonista de tudo isto, não é? sim, sim, Olha, Laura, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito este convite de vir aqui falar destas coisas que são tão importantes. sim. Obrigada também a ti por escutares mais uma página do Diário Mãe. Se quiseres partilhar comigo a tua experiência, tiveres alguma dúvida, pergunta ou até sugestão de um tema para um próximo episódio, escreve-me uma mensagem. O link está na descrição deste episódio e não te esqueças de clicar gosto e deixar um comentário. Isso ajuda este podcast a chegar a mais mães que precisem de ouvir estas palavras. Até ao próximo episódio!